Todo mundo aqui no canal já tá cansado de saber que eu não sou uma daquelas pessoas que apoiam esses reboots que vem aparecendo de uns anos pra cá. Isso todo mundo sabe e é claro, tirando sempre as exceções. Eu sei que tem muitos motivos para eles serem produzidos, e alguns desses motivos têm a ver com o licenciamento das marcas para vender brinquedos ou até mesmo para apresentar esses desenhos mais antigos para as novas gerações que vêm aparecendo. Isso é uma coisa que as pessoas já estão cansadas de saber. Só que no meio desses reboots apareceu o desenho Urso Sem Curso, e olhando de uma forma superficial, você pode até achar que ele não é grande coisa, porque os traços do desenho são muito simples e lembram muito esses reboots novos que estão saindo. Mas aí tá a grande surpresa do negócio. A maioria das pessoas que conhecem o desenho gostam muito dele porque ele tem uma interação muito legal com a gente. Eu tava observando em alguns sites lá dos Estados Unidos que tem algumas pessoas que não gostam desse desenho por alguns motivos que eu acho no mínimo patético. Pra entender esse desenho, não tem que ter um QI muito alto, tipo, alto pra caramba, não tem. Não tem que montar várias teorias, descobrir mistérios, entre várias outras coisas. Não precisa de nada disso. Esse é um desenho simples, que trata de assuntos mais simples, então não tem essa de ficar montando teorias o tempo todo. Esse desenho não é como, por exemplo, Steven Universo, que tem uma história muito complexa, que tem um universo expandido, que você tem que ficar prestando atenção em todos os detalhes, montar teorias para poder chegar em alguma conclusão. Não precisa disso. Vocês podem perceber que as pessoas nem comentam muito de Urso Sem Curso no YouTube ou em qualquer outro lugar. Eu achei essas informações no Reddit, lá dos Estados Unidos, e tem algumas pessoas falando mal, por incrível que pareça. Mas o desenho é realmente bom e não tenho o que falar dele, apenas sentir, porque ele é um desenho que você tem que entender o que os personagens estão querendo passar pra você. Uma coisa importante que eu vi as pessoas reclamando lá no Reddit era a falta de história no desenho. E isso me deixou, sem entender nada, porque esse não é um ponto importante do desenho. Não precisa de história nele, realmente não precisa. Na realidade, a história é bem deixada de lado mesmo, porque esse não é o foco principal. De vez em quando tem uma coisinha ou outra que mostra coisas sobre o passado deles, mas nada relevante. O foco principal de tudo tá nos ursos, você tem que ver a maneira como os ursos agem. E esse é o foco do desenho, porque vocês podem parar pra ver. Todo episódio novo se trata de um assunto diferente que vai exigir um pouco mais de um certo urso. Cada um tem uma personalidade diferente. O Polar, que na minha opinião é o mais querido pela galera, é bem despreocupado com as coisas e não fala muito. Ele prefere fazer as coisas por impulso, com um plano ou não, ele vai lá e só faz, sem falar que ele é o mais calmo e sério dos três. E quando ele vai falar alguma coisa, qualquer coisa que seja, ele se coloca em terceira pessoa. O Pardo é aquele que age como líder e se destaca muito dos seus irmãos na hora de apresentar alguma solução para algum problema, mesmo que a solução não seja tão boa. E ele também gosta muito de fazer novos amigos. E o Panda é um urso surtado que não aguenta ficar um minuto longe do seu celular e também é um pouco tímido. Cada uma dessas habilidades podem ser usadas no dia a dia deles, que de vez em quando sai do controle. Desde quando o desenho começou, ele veio com a proposta de mostrar ursos se integrando à sociedade. Vocês podem ver que qualquer outro animal ali no universo deles vive na floresta, só que os três ursos, eles tentam viver como as pessoas, eles tentam comprar casas e eles vivem em mercados, faz coisas de pessoas, não é normal da natureza deles. Então isso é algo interessante de se observar neles. Então a minha conclusão que eu cheguei vendo essa crítica sobre a história do desenho, que realmente não precisa de história, esse é um desenho que não precisa mesmo. Esse é um desenho para você se identificar com os personagens em determinadas situações. Tem muitas pessoas que são mais calmas e de cara fechada, como o Polar, ou aventureira e que tem um bom espírito de líder, como o Pardo, ou aquele ser igual a mim, que é viciado em internet e não vive sem, como o Pampam. Então nesse desenho, a história não importa muito no meu ponto de vista, e se for olhar bem pra ele,
dá até um pouco de nostalgia pela simplicidade que ele tem. Ele é um desenho simples que você precisa prestar atenção nos personagens para ver o tesouro que tá nele. Eu nem acredito que eu vou falar isso, mas não é todo desenho que precisa de uma história para ser bom. E os Ursos Sem Cursos estão aí para provar, dentre vários outros desenhos que também não tem história, mas tem outros pontos fortes que faz eles serem magníficos. Ele tem essa carinha de reboot aí. Sim, Urso Sem Curso parece muito um reboot por conta dos traços, mas isso com certeza absoluta não afeta o desenho em nada e só acrescenta um pouco na nostalgia. Então, qual é a sua personalidade entre os 3 ursos? A minha com certeza é o Panda. Eu sobrevivo de internet hoje em dia. Todo o meu trabalho tá na internet, os meus amigos estão na internet. Então, se a internet acabar, podemos dizer que nós teríamos um problema bem grande para resolver.